Sejam muito bem-vindos ao Pé de Du. Juntas, trazendo um bate-papo descomplicado para toda a família. E se você não me conhece, eu sou Luciana Moreira, Eu sou Ana Carolina nós somos pediatras. e vamos facilitar o cuidado com a criança. Hoje nós vamos receber a Daniele Carnevale, que é fisioterapeuta pediátrica. Atualmente ela trabalha principalmente com assimetria craniana, torcicolo congênito, né? Desenvolvimento motor Fala um e pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho, Dani. sim, sou fisioterapeuta pediátrica há 17 anos, mais ou menos. Ultimamente, o meu foco maior é desenvolvimento motor, assimetrias e torcicolo, né, porque eu atendo em consultório, então não tem tanto espaço, assim, para atender outras áreas da pediatria. Fala pra gente, Dani, bebê tem torcicolo? Isso existe? Torcicolo congênito, o que que é? Tem. E, assim, é mais comum do que a gente imagina, né, hoje em dia é a terceira causa de desordem musculoesquelética, né, da parte congênita. Então, ele existe, pode ser provocado por alterações intrauterinas, né, durante a gestação, pode acontecer por trauma no parto, ou às vezes por posicionamento mesmo, né, ficar na mesma posição do pós-nascimento, tem vários fatores que podem desencadear e os tipos também. E quando a gente suspeita do torcicolo congênito? Quando é intrauterino, o bebê já nasce com aquela inclinaçãozinha da cabeça, né. Então é um bebê que vai ficar com aquela postura sempre inclinadinha, por exemplo, para a direita. Quando é pós-nascimento, as dicas são, eh o posicionamento da cabeça, dificuldade na amamentação, um bebê que é travadinho aqui no pescoço, né, ou tá mamando, por exemplo, o torcicolo é para a direita, fica aquele ombro muito coladinho, próximo à orelha, marquinhas no pescoço do lado que inclina a cabecinha, o braço do lado do torcicolo é mais travado, tem dificuldade para passar a roupinha, né, nos bracinhos. Para o tummy time, é uma coisa que irrita bastante, que ele não consegue ter um mínimo de controle, né, ele abaixa muito a cabeça e roda sempre para o mesmo lado. São alguns sinais que a gente pode estar vendo. E às vezes até as famílias fotografando, eles às vezes conseguem ter essa noção, né? Exatamente. Porque quando é pequenininho, como é que a gente observa muito? Mas às vezes até de barriguinha para cima, né. Tem pais que às vezes não coloca tanto no início nesse tummy time. Então, a melhor forma de você observar é, botou o seu bebezinho de barriga para cima, a cabeça está sempre inclinando ou rodando para o mesmo lado, ou botou sentadinho para dar o banho, né, na postura do banhozinho, está sempre caindo para o mesmo ladinho, você percebe dobrinhas nessa região, é sempre válido uma avaliação. É que reclamar do tummy time, eles É, sempre claro. reclamam, né, vai reclamar mais ou menos, mas sempre reclamam, né. É, porque assim, quando né, fase intrauterina, né, o bebê tem a postura fisiológica em flexão, né, então o que que eu sempre aconselho? Começa devagarinho, né, não tem um tempo, você tem que ir deixando o bebê se adaptar. No primeiro mês é muita novidade, né, lá dentro do forninho é gostosinho, né, então você vai aos pouquinhos estimulando para poder propriamente ir para o tummy time, né, no chãozinho, tá? E qual é essa importância do tummy time para os bebês pequenos, né? Então, o tummy time ele ajuda muito para esse controle cervical, né, inicialmente. Depois do controle cervical, você vai ter controle de tronco, membros superiores, né, aí vai ter força do abdômen, para vir as outras etapas do desenvolvimento motor. Além disso, ele estimula também a parte oculomotora, e só que tem uma coisa também que não se fala muito do tummy time, mas também é muito importante a construção dessa linha média, né, que já é o contrário, já é de barriguinha para cima. Por quê? Na construção dessa linha média que o bebê vai conseguir trazer as mãos ao centro, lateralizar, passar para a barriguinha para baixo, que é o tummy time. Então são 2 posturas bem importantes para essa fase do desenvolvimento. Cabeça achatada do bebê é normal? Não é normal, mas existe bastante, tá. O achatamento, né, as assimetrias, podem vir da fase intrauterina, mas normalmente ela vem mais acompanhada por uma questão, por exemplo, o torcicolo,
normalmente vêm com uma plagiocefalia. Por quê? O bebê inclina a cabeça para um lado e roda para o lado oposto. Então, o lado que ele roda é onde fica tendo mais contato na superfície. E é ali que você vai tendo uma assimetria, né? Então, que é achatamento só de um ladinho. Às vezes, o bebê é muito cabeludinho e os pais não conseguem perceber nesse início. Então, o que eu sempre falo? Dando banho, molha bem a cabecinha, toca, porque com o cabelo molhadinho você consegue visualmente ver, perceber e tocando também. Nunca deixar passar despercebido. Alguma coisa que você percebeu, sempre relata para o pediatra ou um outro profissional para poder estar avaliando para ver se realmente tem. E o torcicolo congênito pode levar a uma assimetria craniana? Pode, principalmente a plagiocefalia, né. O comum é plágio, tá, mas às vezes acontece de ter bebês que vêm com uma plágio, que é o achatamento de um lado, e a braque, que é achatamento atrás da cabecinha, tá. Mas o mais comum mesmo é a plagiocefalia, justamente pela inclinação e rotação da cabeça, né, a ação da gravidade fica em contato só o lado que tem o apoio. E a assimetria craniana, ela pode impactar no desenvolvimento do bebê? Se for uma braquicefalia, a grande maioria não, tá? O que a gente tem que pensar? Uma assimetria vem acompanhada de alguma coisa. Por exemplo, uma braquicefalia é um bebê que permanece muito de barriguinha para cima. Ele não tem a vivência de barriguinha para baixo. Então, ele vai ter uma questão do atraso no desenvolvimento, mas não por conta da braquicefalia. A braque vai ser uma consequência, mas não é a causa. Igualmente o a plágio. A plágio ela acontece por quê? Por conta normalmente de um torcicolo congênito. Então se ele tem um torcicolo, vai desencadear uma plágio e aí o torcicolo provoca um atraso no desenvolvimento motor, pelo menos momentâneo. Então, você tem que entender o porquê que está acontecendo para poder tratar. Eu não posso dizer que elas causam, mas são consequências de um atraso no desenvolvimento. E quando a gente identifica essa assimetria craniana, existe um momento ideal para a gente encaminhar? A gente espera algum tempo, observa ou já encaminha? O crânio do bebê, ele é muito molinho, né, então principalmente até os 3 primeiros meses é a fase ideal para essa indicação, porque a gente consegue reposicionar mais esse bebê, trabalhar mais com a terapia manual e ver essa parte do desenvolvimento motor. É um trabalho em conjunto, não é individual. Até os 6 primeiros meses a gente tem uma resposta boa, mas os 3 primeiros meses é o mais importante para a gente conseguir ter uma boa resposta ao tratamento, um prognóstico bom. Depois dos 6 meses, aí são outras questões que a gente tem que ver, que a gente também não tem como garantir, dependendo do grau da simetria, esse tratamento. Às vezes precisa usar uma órtese. E a terapia manual, quando a gente faz como tratamento a terapia manual, dói? Como é que ela funciona? Não, são toques sutis, suaves, não é para provocar desconforto, é para relaxar, liberar as tensões tanto do crânio quanto do corpinho do bebê. Por exemplo, tem bebê que tem torcicolo que vem com o quadril também alterado. Então a gente trabalha com movimentos bem leves e sutis que o bebê normalmente até relaxa. Às vezes ele reclama um pouco no início, justamente por tanta atenção, ele não aceita o toque. Mas não é porque está sendo desconfortável, assim, de dor das manipulações, da mobilização que a gente está fazendo. É mais por estresse mesmo das tensões do bebê. Então, até aconselho também os pais tocar bastante os bebês, né? Porque às vezes, assim, toca para dar um banho, mas no dia a dia, então tá dando de amamentar, toca, toca, vê que essa região está mais tensa, toca nesse pescocinho, toca na cabecinha, no corpinho todo, que isso ajuda muito para aceitar o toque. E o uso de travesseiro? Ajuda? Atrapalha? Então, Polêmico, é. travesseiro a gente sabe que não precisa até os 2 anos, né. Não vejo necessidade nenhuma, o bebê tem a parte fisiológica dele, é até risco, né, pode acentuar a simetria, parte de sufocamento, então não sei nem por que ainda vende travesseiro para bebê antes dos 2 anos. Vendem ainda com essa ideia de não fazer, para não achatar a cabeça do bebê, pra ficar Exatamente. Tem redondinho. até uns travesseiros que tem o buraquinho, né, para simetria, mas não tem comprovação nenhuma, assim, de eficácia, né. Às vezes, no iniciozinho pode ter alguma resposta, mas Então o risco travesseiro é a gente tão tira, o né. risco é tão grande que não vale a pena. O melhor, reposicionar, tapetinho ou colo.
estimular o desenvolvimento desse bebê, é a melhor coisa. Em relação a capacete, quando ele está indicado? Capacete, como eu falei, os 6 primeiros meses tem uma resposta boa ao tratamento, né. Você pega, por exemplo, um bebê que vem com 6, 7 meses e uma assimetria moderada severa, né, porque a gente faz as medições para poder pontuar. Nesse bebê, vai ser difícil fazer um reposicionamento, que é um dos tratamentos da assimetria craniana, porque ele já tem 6, 7 meses, ele não para. Então você vai deitar ele, por exemplo, uma plágio à direita, você vai deitar ele de barriga de ladinho, para um lado direito para cima, ele vai sair da posição rapidinho. É um bebê que não vai aceitar muito toque, porque ele não vai parar, então você não vai conseguir fazer tanta terapia manual. Normalmente, a partir dessa idade de 6 a 7 meses, sendo uma simetria de moderada a severa, já é indicado o capacete, porque você não vai ter tanta resposta ao tratamento de reposicionamento, terapia manual, fisioterapia. Então a gente prefere não arriscar, desculpa, para não perder essa janela. E quando se fala, assim, de capacete, o que que você mais ouve, no consultório em relação a capacete? As famílias normalmente têm muito medo de precisar usar o capacete, mas o que que você Sim. costuma ouvir? Eu acho que o medo do capacete é mais pela estética, assim, né, porque é um capacete, né, mas ele não é desconfortável, ele não dói, ele não provoca força. Ele é como se substituísse o reposicionamento, né, aonde tem a área que está crescendo mais, ele vai conter, e a área que está achatadinha vai ter um espaço para poder ter o crescimento. Não atrasa o desenvolvimento, eu já tive algumas crianças que usaram a órtese craniana e desenvolveram super bem, então pode sim, óbvio que a gente evita que chegue nessa indicação de órtese, mas caso tenha que usar, também não é para ter medo, porque não vai provocar nada de dor, desconforto, atraso no bebê. Eu acho que hoje é até uma coisa que as pessoas já conhecem mais, né. Antigamente a gente via uma criança com capacete na rua, gerava mais estranheza. Era meio que tipo, Exatamente, pra não cair e machucar, achava até que era para outra função, né. Eu acho que hoje é um assunto exatamente. mais conhecido, né. Sim, sim. E as mães hoje em dia pesquisam muito, né, É, então, às vezes já chega quando vai na consulta, a gente já sabe, assim, que quando a gente fala, já sabe sobre o que está falando, mas aí a gente explica mais detalhadamente, então não são mães e pais que não entendem, né, a busca na internet hoje em dia facilitou bastante para isso. E até sobre a simetria, às vezes eles já chegam já falando: "Ih, doutora, notei que tá ficando já achatada chega essa com É, nome técnico, né, já chega falando até qual assimetria tá, porque eles já é. deram uma olhada, uma pesquisada, né. Aí a gente tem que ter o cuidado, né, Que porque, já assim, chega também fala muita coisa na internet que a que gente não é tem que saber exatamente isso, né. exatamente. Quando, por exemplo, tem assimetrias que vão para a parte de cranioestenose, né, que seria um neurocirurgião, é cirúrgico, mas tem, a grande maioria não são, né. Então, às vezes, quando você busca, já pensa que é cirúrgico, não, tem uns pontos que na avaliação que a gente faz, que a gente para descartar, então, a gente tem que saber filtrar, mas é importante. A importância do profissional para estar Exatamente, ali, né, para ele conversar com o pediatra saber o momento de encaminhar para o fisioterapeuta, para não perder, né, o tempo. exatamente, exatamente, que a janela é É importante para o importante, né. tratamento, isso aí. E o que que você avalia para poder diferenciar de uma cranioestenose? A cranioestenose ela vem basicamente a plágio e a dolicocefalia, que é o crânio, ele cresce anteroposterior, né, ele é alongado, ele não cresce nas laterais. Quando você tem uma plágio por cranioestenose, a plágio, a tensão é aqui na região occipital, né, então ele empurra, e aí o que que acontece? Essa parte frontal também pode vir para frente, e aí pode causar também assimetria de face, que isso é uma plágio que pode acontecer posicional. A diferença é, a gente vai ver o posicionamento dessa orelha. Se essa orelha não acompanha, esse empurrão, né, que dá, se essa orelha fica para trás, se você tem uma crista aqui no topo da cabecinha, né, isso tudo são alterações que leva
a uma possível fechamento de sutura precoce. E aí a gente, na dúvida, encaminha para o neurocirurgião, aí vai fazer uma ultra ou uma tomografia do crânio para poder ver como é que está esse fechamento das suturas e a fontanela, né? Que a fontanela aberta é importante para esse crânio também estar crescendo. Se você tem uma fontanela mais fechadinha, esse crânio vai desenvolver menos, né? E assim, você teria alguma dica para evitar as assimetrias cranianas? Sim, principalmente a plagiocefalia é durante o sono supervisionado, porque assim, vamos lá. Por que elas acontecem hoje muito? Por conta de dormir de barriguinha para cima, né? Quando a gente fala de um fator externo, né? Quando não é na fase intrauterina, que é importante por conta de sufocamento, tudo isso. Mas isso à noite. Durante o dia, você estando do lado do seu bebê, você pode colocar na primeira soneca de ladinho, na próxima você muda o lado, botou para a direita, depois você põe para a esquerda. Óbvio, você sempre do lado ali do seu bebê, você não vai deixar ele bebê pequenininho, recém-nascido de ladinho sozinho. Começar no colo mesmo, você pode botar de barriguinha para baixo, mudar essas posturas quando você tá com um olhar ali para o bebê, para evitar essas assimetrias. E uma coisa que também acontece muito hoje em dia, porque a gente tem bebê conforto, ninho, charutinho, aquelas cadeirinhas de balanço, né, do bebê. Isso tudo deixa o bebê numa postura só e numa posição só. Então, às vezes, assim, ele não vai, como ele não tem controle, ele vai tombar mais para um ladinho. E aí isso vai achatando mais aquele ladinho. Então, evitar dispositivos prolongados. Você botar, óbvio, ter que ir no banheiro, botar na cadeirinha, ter que fazer uma comida rapidinho, tudo bem, mas evitar o uso por tempo prolongado. É porque o bebê já dorme muito, né, então ele já É. passa uma boa parte do tempo dormindo. E aí quando ele tá Exatamente. acordado, ele tá lá deitado na mesma posição, então Sim, acaba que passa o dia todo, principalmente né. nessa fase inicial, Inicial do bebê bem recém-nascido. pequenininho, né. Exatamente, E isso quando é mesmo. um bebê bonzinho, né, que dorme Aí é, bastante. aí já era, né. E É. principalmente bebê conforto, eu vejo muito isso, né, que às vezes durante o dia inteiro a criança acaba dormindo no bebê conforto, faz todas as sonecas no bebê conforto, então acaba gerando aquela pressão ali excessiva, né. Sim, uma coisa que acontece muito também é botar o bercinho do lado da cama, né. Não tem problema nenhum você colocar o bercinho ali, mas mudar o posicionamento. Por exemplo, o bebê deitou a primeira soneca, a cabeça para direita, né. No próximo sono, você inverte a posição do bebê no bercinho, aí põe para ele rodar para o outro ladinho, porque ele vai procurar sempre a mãe, o pai. Então você tem que ir mudando esse posicionamento no berço também, para ajudar ele até fazer essa rotação da cabeça também. Uma dica prática, né, É. boa. E que sinal de alarme a gente pode observar ali no bebê logo recém-nascido, que pode dar indícios pra gente que talvez ele seja um bebê muito hipotônico? Existem algumas escalas que a gente avalia essa parte do desenvolvimento, mas eu não vou entrar na questão, não é porque é uma Detalhes. coisa muito, longa. Os sinais que vocês podem observar, recém-nascido, barriguinha para cima, ele vai estar fazendo o movimento da rotação da cabeça e movimentando bastante os braços e as perninhas. Barriguinha para baixo, ele vai ficar na postura fisiológica em flexão, mas vai lateralizar a cabeça para não sufocar. Isso num bebê típico, que não tem uma questão de hipotonia. Um bebê que já vem com uma hipotonia, que é para observar no recém-nascido, quando você coloca ele de barriguinha para baixo, né, decúbito ventral em suspensão, vai cair a cabeça, as pernas, os bracinhos, ele não consegue ter movimento, controle nenhum. E de barriguinha para cima, ele fica naquela postura que a gente chama de rã, né? Os braços, as pernas bem abertinhas, na parte da amamentação, vai ter dificuldade nessa sucção, porque pela musculatura fraca, e aí são esses sinais mais simples que vocês podem estar observando. E a partir de que idade o bebê já pode fazer o tummy time, botar ele lá de barriguinha pra baixo? Eu falo o seguinte, o tummy time ele é maravilhoso, mas a gente também tem que respeitar o primeiro mês do bebê. É muita novidade, né, tanto para o bebê quanto para a mãe. Eu sei que às vezes, por exemplo, tem mães que fazem parte cesariana, que às vezes é difícil ir para o chão por conta da cicatrização.
Mas você pode começar colocando no colo, de barriguinha para baixo, no braço, né, na sua perna, no peito, faz uma inclinaçãozinha e coloca ele aqui com um apoiozinho do cotovelo. E aí conforme for, passou um mês, né, já tá na adaptação daquela rotina, né, começando aquela rotina, aí pode ir diretamente para o chão. O que acontece às vezes isso eu estou falando de recém-nascido, né. Uhum. Às vezes eu pego um bebê de 3 meses que vai fazer a avaliação, e aí é um bebê que tem torcicolo, não aceita tummy-time, enfim. Ele é um bebê que de cara ele não vai aceitar tanto o chão. Então a gente vai, desensibilizando, né. Colo, põe no peito, a postura no braço aqui ajuda até para o torcicolo, porque a gente posiciona a cabecinha, para ir diretamente para o chão, tá. Então, sendo recém-nascido, eu aconselho no chão mesmo, um mês. Tendo 3 meses e em outras questões envolvidas, por exemplo, um torcicolo, você vai adaptando até ele aceitar, tá. E aí o ideal depois de 3 meses já estar nesse chão, mas muitas vezes acontece de vir e acabou de ir para o chão, então a gente tem que fazer essas adaptações. Período inicial eu também falo para esperar um pouquinho, porque na internet as mães olham que pode fazer desde o primeiro dia que a criança chega em casa, já pode fazer. Tem tanta coisa para você se adaptar nesse Esse período primeiro mês é uma inicial de um sobrevivência, né. recém-nascido. Exatamente. Então, de um mês a rotina já tá mais consolidada, a mãe já tá mais tranquila, já passou às vezes essa fase de pré-op, de pós-cesárea ou pós-parto normal, então consegue ter mais essa disponibilidade, porque é isso, né, para a criança ir para o chão fazer o tummy time, a família tem que estar disponível ali para aquela criança durante aquele tempo. Então, normalmente eu também falo a partir de um mês. Exatamente. Ainda assim, tem mães que não têm rede de apoio, né, então isso tudo também dificulta, né, é puxado esse início, né. Então a gente tem que Cansativo, né. cada caso é um caso e a gente tem que saber adaptar para poder, indicar, aconselhar. E você geralmente aconselha quanto tempo para o bebê ficar lá de barriga para baixo? Então, eu não sou a favor do tempo, eu sou a favor da quantidade, tá. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele não tem controle cervical, então ele vai ficar 1 minutinho, 2 no máximo e olhe lá, né. Então, quanto mais você repetir, melhor, né. Então você vai fracionando isso ao longo do dia. Você pega um bebê de 3 meses, ele já teria que ter esse controle cervical, não tem? Então, assim, é a mesma coisa, começou a botar, reclamou? Para, muda o estímulo, dá colo, depois você volta. Ao longo do dia, não adianta fazer 20 minutos uma vez ao dia. Você tem que fazer isso ao longo do dia. A criança aprende por repetição. Então, quanto mais você repetir, mais ela vai entender que aquilo é prazeroso e legal. E nem ficar ali chorando, se esgoelando. E às Não, vezes nesse período inicial a criança não não. tolera, A então criança tempos não. maiores pior Pior ainda. ainda, né. Exatamente, exatamente. Tem que saber acolher, óbvio que a gente também vai estimular, mas saber acolher, né, então a gente tem que ter um bom senso. E nessa hora ali do tummy time, será que adianta, ajuda a gente a usar algum brinquedinho? Tem algum que é mais indicado? Sim, para o recém-nascido até os 3 meses, livrinho de contraste por conta da visão, né, então preto, branco, vermelho. Após os 3 meses, pequenininho também você pode usar um chocalhinho, mas um chocalho bem fraquinho, né, não precisa ser aquelas coisas estrondantes, com muito barulho para o bebê, porque ele acompanha visual e pela audição, né, então você pode estimular do lado do ouvidinho dele também. Depois dos 3 meses, você pode colocar naquele tapetinho de água, vocês conhecem? Uhum. Então o tapetinho ajuda, que tem aquela bordinha, então também ajuda para essa sustentação. E brinquedinhos mais altos também, para ele fazer a extensão dessa cabecinha, né. Então tem uns brinquedos, assim, é muito barulhento, né, aqueles de música que anda para um lado e para o outro, Que são os famosos, né, mas os Vingadores são famosos. exatamente. Vizinho e o E o patinho patinho, são principalmente. clássicos. Exatamente, tem um caracol, tem vários. Confesso que eu tenho alguns, mas eu não uso a maior parte do tempo, só quando eu preciso realmente focar, que a criança preste bem atenção, aí eu uso, porque aquele barulhinho, olha que eu coloco para isolar com fita o som, e mesmo assim o dia todo Dá não 5 dá, minutos não você dá, chega. não dá. E você tinha falado de botar o bebê no colo, o tummy time no colo ele funciona? Ele funciona nessa fase inicial, né,
não substitui o chão, mas nas adaptações, até para o bebê entender a postura, funciona aqui no peito, no braço, na perna, né? Fazer aviãozinho devagarinho, de barriguinha para baixo, de frente para o espelho. Tudo que você botar a criança na posição de barriguinha para baixo, que não seja necessariamente o chão, vai ajudar, mas não vai substituir. Começou a aceitar? Então, você vai alternando, né? Põe, faz uma no colo, no braço, depois você tenta um pouquinho no chão, ficou 1 minutinho no chão, chorou? Dá colo, vai alternando. Não substitui, mas funciona também nessa fase inicial. E a almofada de amamentação no tummy time ajuda, atrapalha? Normalmente, os bebês que chegam para mim têm alguma questão por não aceitar o tummy time. Por exemplo, quando tem um torcicolo, a almofada de amamentação ela é muito alta, né? Então, é um bebê que vai ficar com aqueles ombros mais tensionados, isso pode acentuar essa preferência, essa inclinação, essa tensão nessa regiãozinha do pescoço. Então, eu não indico, tá? Almofada de amamentação. Tem uma pequenininha que você coloca no chão. Sozinha. Isso, essa pode até usar. Mas assim, eu particularmente falo para fazer um rolinho com uma toalhinha de rosto e botar embaixo da axila, cotovelo fletido, os braços fechadinhos, e é o melhor estímulo, não precisa Essa é aquela gastar. do que às vezes a gente já tem em casa, aquela de viagem, né, que você bota no pescoço, ela já é menor Isso. Então, do que o a de que tem que amamentação, né. sempre ter atenção é, o cotovelo tem que estar apoiado, em flexão, com esses braços mais fechadinhos para dar a sustentação dessa extensão de cervical. Porque se está muito aberto, ele tem que fazer mais força para elevar. Então, sempre observar como tá. Se não está apoiando, se está alto, se está abrindo muito os braços, a postura não está legal, aí a gente tem que adaptar. E o apoio, assim, no bumbumzinho ajuda? A Se gente botar a se mãozinha começar a ali? levantar muito esse bumbum, sim, porque o controle tem que vir da cabeça para a construção chegando aos pés, né. Então tá levantando muito esse bumbum, sim, ajuda bastante. E o Boa. excesso do colo pode atrapalhar o desenvolvimento. É bom, né, maravilhoso, né, assim, eu não sou aquela físio radical não, sabe, assim, eu procuro acolher e entender bastante. É maravilhoso, só que você também tem que botar a criança para exercitar, né, fazer a parte do desenvolvimento motor. Até porque uma criança, o que que acontece muito? Criança às vezes chega irritada, né, dificuldade para dormir, começou a fazer as tarefinhas, a parte do desenvolvimento motor, a mãe fala: "Nossa, hoje ele dormiu pra caramba", ou sai da física, saiu daí, dormiu 2 horas, eu falei: "Ele tá cansando, vocês têm que dar uma atividade para o bebê, né, ficar só no colo, dormindo, mamando, não tem Não tem como, como. né". Não é ruim, mas também não é só o colo. Eu sempre brinco que o tummy time é quase a academia do bebê, Eu né. falo isso É também, o eu falo bebê que é o precisa. crossfit, eu falo: "Tem não Exato. pode faltar Isso o aí, crossfit, vai todo é dia". isso mesmo. Cada idade vai ter uma atividade adequada, né, e aí a gente É vai isso aí. aumentando os estímulos também conforme vai progredindo nessa Exatamente. idade. E com quantos meses uma criança tem que sustentar a cabeça? 3 meses, com 3 meses, tá. Óbvio que a gente tem que levar em consideração, se foi um bebê que nasceu prematuro, a gente tem que fazer o cálculo, não vai ser com os 3 meses que ele vai sustentar, dependendo de quantas semanas ele nasceu. Mas um bebê que não nasceu prematuro, 3 meses. E tem alguma atividade em casa além do tummy time que a gente possa fazer para ajudar o bebê ficar aí com a cabecinha mais dura, sustentar mais a cervical? Sim, trabalhar a rotação da cabeça, tanto de barriguinha para baixo quanto barriguinha para cima. A linha média que eu falei, né, que é importante para essa construção também, para a lateralidade e vir a fase do rolar, né, a construção que vai sendo feita, o bebê precisa dessa linha média. Então trabalhar linha média trazendo os brinquedinhos ao centro, botando para levar uma mãozinha, a outra, rotação da cabeça de barriguinha para cima e barriguinha para baixo, que você vai fortalecendo essa cervical. E o tummy time que já é quando tiver de barriguinha para baixo, rotação já vai estar no tummy time. E o que que é a posição da esfinge? E com quanto tempo, assim, é esperado? A esfinge nada mais é a extensão do cotovelo, o nome bonitinho, mas É. é a extensão do cotovelo e o bebê tira o peito do chão, né, então ele fica lá na postura bonitona, né. Ela acontece normalmente entre o 4º e o 6º mês, mas, tem uma janela para isso, né, mas entre o 4º e o 6º mês. Só que para ela acontecer,
as fases anteriores têm que vir, lateralizar, virar de barriguinha para baixo, né? Tem toda uma construção para isso. Se é um bebê que não lateraliza, não vira, dificilmente ele vai conseguir nessa janela ter uma esfinge. E quando a gente espera que o bebê role sozinho? Então, o rolar completo, né, que é o virar e desvirar, até os 6 meses. Agora, o lateralizar e virar de barriguinha para baixo é em torno do 5º mês. Tem bebês que fazem no 4º, aí depende de quanto vivencia esse chão, de como ele está nessa parte de desenvolvimento, mas até o 5º mês é o que a gente espera. E como que a gente pode estimular esse bebê a lateralizar e aí rolar efetivamente? Lateralizar, a gente vai botando o brinquedinho do ladinho, vai acompanhando do centro da visão dele, vai botando do ladinho, para ele ir acompanhando com a cabeça. Botou do ladinho, a gente pode pegar o pé dessa criança, o pezinho, ajudar para nessa rotação pelo quadril e fixar. Quando a gente fixa esse pé, ele tá de ladinho com o pé fixado, ajuda ele a impulsionar para ir de barriguinha para baixo. Isso a gente lembrando um bebê que não tem um torcicolo, né, porque quando tem já vai ter dificuldade para fazer para um lado, e aí sempre que estimula um lado, estimular o outro, os estímulos têm que ser simétricos. Quando ele vira de barriguinha para baixo, dá o estímulo, a gente coloca na diagonal para ele o brinquedinho para ele ir de barriguinha para baixo, e para voltar de barriguinha para cima, a gente faz a elevação do bracinho para não ficar preso, e com o estímulo do brinquedinho também ajudando só pelo quadril, ele vai girando esse tronco para voltar. Mas é uma coisa que acontece. O desvirar acontece mais fácil. A questão é ele começar a virar. Ele saber que ele consegue desvirar, né? Ele aprender que Exatamente, consegue. exatamente. E o que seria o pivotear, Dani, quando a gente espera que o bebê pivoteie? O pivotear, ele é a criança tá de barriguinha para baixo, faz a flexão do tronco e ele vai girando o corpinho, né, então ele gira para um lado e gira para o outro. Normalmente ele acontece isso no 5º mês, mais ou menos, tá. Tem bebês que às vezes é isso, não é exato, né, tem bebês que fazem um pouquinho antes, mas normalmente no 5º mês. E ele é importante para o bebê se locomover, ele ainda não vai conseguir arrastar, mas vai conseguir buscar os brinquedinhos em torno dele. E a questão do sentar também é um marco que toda família espera, é o sentar. O sentar, com qual idade a gente espera e como que a gente pode ajudar esse bebê a sentar? Então, sentar é uma construção, né. Então, assim, um bebê que vivenciou o chão, que lateraliza, vai para a barriguinha para baixo, pivoteia, faz esfinge, ele está pronto para sentar. Então, a partir dos 6 meses, você pode começar a colocar sentado com apoio, porque ele ainda não vai ter essa sustentação sozinho, até porque vem a introdução alimentar, né. Mas se um bebê que essa parte mais baixa não faz, eu sempre aconselho esperar um pouco esse sentar, até por conta da introdução, questão de engasgo, né, para poder estar, começando a iniciar o sentar. E aí uma dica que eu sempre dou é botar algo na frente no bebê, para ele ter de apoio. Então, assim, começou a botar sentadinho, ou os pais ficam atrás, com as pernas abertas, porque se for para trás, eles estão ali, e coloca algo na frente, um brinquedo mais alto, uma mesinha, uma almofada de amamentação, para o bebê ter o apoio das mãos, porque quanto mais ele faz isso daqui, mais ele vai ganhando esse controle do tronco. Se ele tomba muito para frente, ele não vai estar tendo esse controle. E se é a gente que está fazendo a força e segurando o tempo todo, ele também não está controlando. Então é uma coisa que facilita esse início do sentar. Eu acho que é uma preocupação muito grande, porque tem a expectativa da introdução alimentar, o bebê tem que sustentar um pouco para conseguir, Sim. né, a gente liberar com segurança e fica uma Às vezes gera um pouco de frustração, né, É. quando com 6 meses a gente fala: "Não dá para liberar ainda a introdução, porque o sentar não tá bacana, tá sentando com muito apoio", ou é aquela criança que fica sentada e fica totalmente apoiada na frente, com pouco controle ali do tronco, então acho que isso gera um pouco de Um pouco de frustração frustração, sim, né. Sim, o que acontece também, muitas mães voltam a trabalhar, né. Então é assim, Sim. vai para a creche, aí já quer botar na creche com a introdução alimentar já iniciada. Eu super entendo, só que a gente também tem que avaliar outras questões até por segurança, né. Então eu sempre explico, às vezes assim, não vai ser nos 6 meses exato, vai ser 6 meses e 15 dias, né, mas vai acontecer. E por isso é importante o quê? A continuidade em casa, né. O meu trabalho é uma parte,
a continuidade em casa dos pais O é exercício em fundamental. casa é o que faz diferença, né, é o que vai mudar Exatamente, mesmo, né. De exatamente. tudo que a gente está falando aqui, é importante a gente ressaltar que é igual um videogame, você tem que passar de fase para você adquirir a fase seguinte. Então a criança só vai sentar se ela tiver adquirido os marcos anteriores. Então, assim, é uma construção, É não um adianta. crescimento devagar, linear, né, Exatamente. vai É. aprendendo, né. Exatamente. O que às vezes acontece, por exemplo, eu pego uma criança para fazer avaliação com atraso em desenvolvimento. Aí a criança tem 11 meses e só fica sentada, né. A criança, quando a gente deita, é super irritada, não vivenciou o chão, foi colocada sentada para a introdução alimentar. Então, assim, nessa criança, eu não vou ter como começar com uma postura mais baixa. Então, a gente vai ter que fazer estratégias para esse desenvolvimento. Eu vou começar com uma postura que ela já está acostumada, para fortalecer, e aí depois sim, a gente vai passar pelas posturas que ela não adquiriu antes, de outras formas. Porque se eu chegar e botar uma criança que não, de 11 meses, que já tem a vontade, né, e deitada, ela vai chorar o tempo todo. Então, a gente tem que saber sempre eh, como, lidar, né, durante os atendimentos, como conduzir os atendimentos. É, porque a criança tem as emoções dela, né, a gente tem que respeitar as emoções E com dela 11 também, meses já né. tem bastante emoção, né. Bastante emoção. É É, só emoção, né. quase entrando naquela adolescência da infância que Na a gente tá, bebelescência, né. Dá cada dia mais cedo. Quando o bebê a gente espera que o bebê comece a se arrastar no chãozinho? Então, o arrastar ele não é, um marco, né. Tem bebês que às vezes não vão arrastar, ele vai do sentado, 4 apoios, faz o balanceio e já vai engatinhar. Mas normalmente ele acontece no 7º mês. Qual a importância dele? De locomoção mesmo para ajudar o engatinhar. Mas tá tudo certo também se o bebê não arrastar, né, não é uma coisa assim que vai implicar, porque ele vai dissociar no engatinhar. Então tá tudo bem, mas normalmente é a partir do 7º mês, que ele já consegue sair de sentado para a posição de barriguinha para baixo. e essa transição de posição é importante. É importante, é justamente porque é a transição saindo da postura que vai vir o engatinhar, né, então ele ter esse controle. E quando ele sai de sentado para a barriguinha para baixo, ele já está com controle na postura sentada também, né, ele não vai estar tombando, precisando de apoio, ajuda. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para estimular o bebê a ficar ali na posição de 4 apoios? A mãe em casa pode botar o bebê entre as pernas, no chão, né, botar um brinquedinho do lado da perna, para ele fazer esse movimento de sair para buscar. Ali ele vai ficando de 4 apoios. Tá ali de 4 apoios na perna, faz um balancinho com a perna, para quê? Para estimular justamente esse balanceio aqui, que é super importante para o fortalecimento, para vir a fase do engatinhar. Tem outros modos também para a gente colocar, ajoelhado para passar para 4 apoios, ou tá de barriguinha para baixo, fez a esfinge, a gente dá o suporte pelo quadril, mas em casa a mãe o melhor jeito seria esse mesmo. Também em relação a essa questão do balanceio, às vezes as famílias acham que tá sendo um problema, não tá engatinhando, não tá conseguindo engatinhar porque tá fazendo o balanceio. E a gente explicar que isso é normal, né, e é Que é parte da esperado e é construção do movimento. importante. E Super. assim, se tá fazendo balanceio, tá fazendo bastante balanceio, daqui a pouco a criança vai acabar engatinhando, então tem que ter paciência também, né. Exatamente. E é muito bonitinho, né? Muito Eu acho fofo, eu bonitinho. É um gatinho balançando, né, eu acho Muito muito lindo. O arrastar também eu acho bonitinho, igual o soldadinho, ele vai lá, né. É, também é. Mas o arrastar ele tem que fazer muito mais força do que o engatinhar, né. E para o bebê engatinhar propriamente dito, qual é a idade esperada? Então, tem uma janela para esse engatinhar, né, normalmente 7º, 8º mês até o 10º, tá, mês de vida. Mas tem uma construção para isso, por exemplo, o bebê chega com 9, 10 meses no consultório, e aí ele tem um controle ruim de tronco, não sai da postura de sentado para 4 apoios. Apesar dele estar naquela janela, ele está com atraso, porque as posturas anteriores ele não está fazendo com qualidade, então ele não vai conseguir engatinhar. Aí, nesse caso, está na janela, mas está com atraso, entendeu? Agora, se faz essas posturas anteriores
e começou a engatinhar com 9 meses, tá tudo certo, não tem atraso nenhum, ele tá dentro da janela. É muito mais a sequência do que a idade É. propriamente dita, né. Sim, isso, a construção. Eu falo que tudo do desenvolvimento é a construção. Existem uns marcos para a gente ter uma noção, né, mas tem bebês que vão fazer um pouquinho antes, um pouquinho depois, o importante é o que que ele está vivenciando para essa construção. E todo bebê precisa engatinhar? Não não é obrigatório engatinhar, mas eu falo que é necessário, né, assim, eu acho o movimento mais importante para o corpo do bebê, nele você está fortalecendo membros superiores, tronco, abdômen, quadril, a parte oculomotora, noção espacial, porque ele vai ter que engatinhar, e aí ver o brinquedo, não vai para esbarrar, entendeu, saber como sair daquela situação. Então eu acho muito importante. Hoje em dia não é considerado um marco, né, mas, eu sempre aconselho, a passar por essa fase do engatinhar. E deixar explorar bastante, porque às vezes acontece muito, vem engatinhar junto com a escalada. E aí, assim, você vai se o bebê se coloca, se escala sozinho, beleza, ele está preparado para aquilo. Agora o que às vezes acontece eu dei a mão, ele escalou. Quem está sendo o ponto, está sendo o responsável, né, ele que está sendo o ponto fixo ali, então ele automaticamente está ajudando. Aí eu falo: "Tá, então vou botar aqui", quando está na avaliação. O bebê não consegue escalar, então às vezes a gente vai facilitando coisas que aí pula realmente a fase do engatinhar. Exatamente. Então se o bebê não engatinhou, mas aí já começou a andar, tudo bem, pular essa Depende, fase. depende. A gente vai ter que entender esse contexto, né. Ele só não engatinhou, só entre aspas, né, a gente sabe que é importante, mas assim, ele passou pelas fases anteriores bem, teve algum motivo para ele ter andado mais rápido, né, foi colocado em pé antes do tempo, a gente tem que sempre avaliar o contexto, tá. Tem crianças que não engatinham e vão andar e vida que segue, tá tudo bem. Mas assim, tem estudos ainda relacionado à parte de, lateralidade, né, então são adultos que vão ser mais estabanados, mas isso tudo assim, não é que vai causar algo neurológico, vai impedir, mas o ideal é passar pela fase para poder fortalecer bem, para preparar essa marcha. E tem alguma coisa pra gente fazer pra estimular o engatinhar? Tem. Então, normalmente o bebê quando já entra em 4 apoios e faz esse balanceio, ele está se preparando para engatinhar, né. Então tá ali nessa fase do balanceiozinho, o que que a gente pode começar a botar? Almofadinha no chão, para servir de obstáculo, então normalmente às vezes é um bebê que já vai estar arrastando também, então ele vai ter que levantar, mas esse bumbum como ele dissocia arrastando, quando ele passa pela almofada, ele vai ter que levantar aquele bumbum para ele entender que ele também coordena com o engatinhar, né, com o tronco suspenso. Você pode botar um tapetinho, botar ajoelhadinho e aí botar, fazer um montezinho, né, com tapete, botar ajoelhado e arrastando esse tapete ou uma caixa dessas que a gente coloca brinquedo, para ir dissociando o quadril. Na verdade, o que ele tem que entender, quando ele já sustenta o tronco e faz esse balanceio, ele já tem força para engatinhar, ele só tem que entender que ele tem que dissociar. E aí são estímulos que a gente vai dando para ele entender esse movimento. E aí na sequência o esperado é que a criança comece a ficar de pé com apoio, lateralizar, como a Então, gente pode ajudar? o engatinhar ele vem muito junto com o escalar, né. Então, se ele se coloca sozinho, engatinhou, apoiou no reck, que eu costumo fazer porque é baixinho, né, apoiou no reck, se colocou em pé, beleza, ele está preparado para aquilo. E vem muito junto com essa fase do engatinhar. Agora, se ele não consegue se colocar em pé sozinho, não forçar, isso vai acontecer, deixa ele explorar bastante esse engatinhar, é importante para fortalecer. Às vezes começa a engatinhar com o tronco mais baixinho, o quadril mais abertinho, né, e quanto mais ele vai repetindo, ele vai fechando mais essa perna e subindo mais esse tronco, então vai ganhando mais força para essa fase do andar. E o que que a gente pode fazer pra ajudar a criança a andar sozinha? Então, aí para a criança andar, a marcha independente, né, ela tem uma construção também. Então ela vai ter que escalar, então ela vai ajoelhar, semi-ajoelhar, botar um joelhinho só apoiadinho e se colocar em pé. Se colocou em pé, vai começar a fazer essa marcha lateral, andar de um ladinho para o outro.
Começou a marcha lateral, vai começar a fazer as rotações com o tronco, pegar alguma coisa que está do ladinho, agachar com o apoio da mão, né, sem tudo ainda com apoio. Tá vivenciando bastante isso, ela vai começar o quê? A querer soltar a mão, então vai ficar 2, 3 segundinhos, apoia a mão, 2, 3 segundinhos, apoia a mão. E aí ela vai ganhando essa construção para essa fase da marcha. Se a criança não faz nada disso que eu falei, ela não tem como fazer essa marcha independente nesse momento, né. Então tem que construir, porque às vezes pula essas fases e já quer botar direto no andador, no empurrador, né, e aí tem que ter cuidado. Falando em andador, Já que chegamos nele, né? Gomes é vilão, é mocinho. Andador, aquele que coloca no meio, não sei nem por que ainda vende no mercado, eu sinceramente não entendo, mas esse daí eu nem vou comentar, é super, não é aconselhado, né, já tem vários vídeos falando de acidentes, de noção espacial, posicionamento, né, tem crianças que ficam mais com a perna em flexão, outras mais na ponta do pé e pode ter uma marcha na ponta do pé. Esse já foi muito dito e não sei por que ainda vende. Agora o empurrador, que é aquele que a criança apoia e empurra, né, esse tem que ter uma construção para usar. Então, como eu disse anteriormente, se o bebê, tá fazendo marcha lateral, rotação, soltando a mãozinha, agachando, ele pode ser colocado nesse empurrador. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, esse empurrador, as travinhas são fracas, né. Então, assim, o que pode acontecer é o bebê ir, né, e não ter o E não controle e ir embora, né, e cair. Então o que que eu sempre aconselho? Se ganhou, beleza, usa, utiliza quando estiver preparado. comprar não, né? Comprar não, empurra um puff, uma caixa, Mas acho que o uma próprio bebê faz o cadeira. empurrador dele. Eles arrumam uma mesinha, um brinquedinho que eles vão se Exatamente. apoiando, vão Exatamente. empurrando, né? O que usa muito para esses empurradores, aquela parte da frente do painel, tem as atividadezinhas, né. Então o bebê ajoelha ali para se colocar em pé, tudo bem. Mas assim, o mercado existe, né. Tem coisas que a gente em casa faz muito melhor. É nessa fase que a criança já começou a andar. Andar também é um marco que a família fica ansioso, né. Sim. Então, assim, até quando a gente pode esperar que essa criança ande totalmente sem apoio? Construção, né. Ela acontece entre o 11º mês até o 18º, né, os 18 meses. Tem bebês que vão andar tem alguns casos até com 10 meses, mas assim, normalmente são bebês que vivenciaram bastante o chão, e tá tudo certo. Se ele faz independente, sem ter alguém botando ele na postura, né, se ele teve essa construção, tudo bem, mas normalmente é entre o do 11º ao 18º mês. Tem bebês que às vezes vai andar com 13 meses, né, e tá tudo certo, 14 meses, ele tá tendo aquela construção para isso. Agora chega com 15 meses, o bebê só se coloca em pé, muito mal faz uma marcha lateral, não faz rotação, não agacha, aquela construção para a marcha ele não está fazendo, aí sim é um bebê que a gente precisa ter um olhar mais atento, porque às vezes precisa intervir para às vezes é questão de estímulo, às vezes é força, a gente tem que avaliar para saber o que está acontecendo. E sentar em W, aquelas perninhas assim pra trás, é ruim, a gente precisa intervir. Hoje em dia tem muitos estudos contraditórios, né, mas assim, o sentar em W ele sai da nossa anatomia, né, então assim, é uma postura transitória, por exemplo, o bebê pode sentar em W e logo sair para engatinhar, para arrastar, enfim, não tem problema nenhum se for transitório. A questão é quando ele permanece na posição, porque normalmente a posição em W acontece muito em bebês atípicos, por conta de hipotonia, fraqueza muscular e o W ele dá maior controle para aquele tronco no sentado. Então, bebês típicos permanecerem nessa postura, tem que ser avaliado. Como é que está a qualidade desse sentar, como é que está o tronco, a parte do quadril, tá ficando em 4 apoios, está engateando, tem que ver um contexto. Se for transitório, não tem problema. Agora, se é uma postura transitória em bebês típicos, tem que ser avaliado sim por conta dessa rotação que faz no quadril. Algum acaso a criança passou a ter regressão de marco, fazia uma coisa, passou a não fazer mais, a gente espera um pouco, precisa de uma avaliação, será que pode ser essa perda de tônus? Tem que avaliar o contexto. Por exemplo,
ficava sentado e agora não quer mais ficar sentado, quer se colocar em pé, ou às vezes acontece assim, a mãe ter um filho próximo do outro, tem que ver o que que é parte emocional e o que é que está sendo deixado realmente de ser feito, né. Não é normal a criança perder a habilidade, tá. Uma vez que ela aprende, ela vai permanecer com aquela habilidade. Então, sempre que reparar alguma coisa, batia a palminha, não está batendo mais, andava, não está querendo andar mais, tem que ser passado para o pediatra para poder ser observado e às vezes encaminhar para ver se tem algo neurológico, questão de TEA mesmo, né, então tem que ser sempre observado. E uma coisa que a gente vem falando bastante, o desenvolvimento motor da criança, ele é sempre linear. Tem crianças que às vezes, por exemplo, vai pular o rastejar e vai o engatinhar. Ou tem crianças que às vezes vai escalar antes do engatinhar. E tá tudo certo, tá? Não é que tenha alguma coisa. Agora, se pulou muitas etapas, aí sim que a gente tem que ter um olhar, mas ela pode acontecer. Eu já peguei bebês que desvirava e não virava. Tem questões ali acontecendo, mas ela pode acontecer sim. Não é normal ser só linear, não. E quais seriam, assim, os principais sinais de alarme em relação ao desenvolvimento motor que os pais podem observar em casa e que tem que ficar atento? De 0 a 3 meses não tem sustentação da cabecinha, né, da cervical. De 4 a 6 meses é um bebê que não rola, que não faz essa extensão de cotovelo, a esfinge, né, que fica muito com as mãos fechadinhas, que a gente espera que esteja abertas nessa fase, né. De 7 para 9, um bebê que não tem um controle sentado, tomba, não sai para a postura de 4 apoios. E de 10 para 12, um bebê que não escala, não se coloca em pé, não realiza essa marcha lateral. Então, são coisas que a gente óbvio, né, não nada substitui uma avaliação, mas percebeu que seu filho não está fazendo isso, é ideal buscar uma avaliação, informar para o pediatra, né, para ver que caminho vai seguir. E pra gente encerrar aqui, qual mensagem você gostaria de deixar às famílias que estão assistindo a gente? Pais e mães, né, sempre o que vocês acharem que tem alguma coisa, nunca é da cabeça de vocês, sempre fala com o pediatra. É melhor a gente pecar por excesso do que deixar passar e perder um tempo de alguma coisa ali que precisou intervir, ter esse tratamento. A minha vontade é que todos os pais tivessem uma consulta com o fisioterapeuta no início, né, pra gente poder aconselhar, para evitar torcicolos, assimetrias, ajudar no desenvolvimento motor, mas a gente sabe que a realidade não é tão simples assim, né. Mas, o desenvolvimento motor ele é lindo, vocês perceberem alguma coisa, procurem logo um profissional, ou um físio, ou pediatra, a primeira pessoa de contato que é, às vezes, o pediatra, né, porque a consulta é mensal, mas, não deixem de ouvir e buscar o profissional para quando vocês sentirem que há necessidade. Muito obrigada, Dani, pela presença, foi Foi ótimo. ótimo, amei Acho nosso que bate-papo. Eu acho que vai ser também. muito produtivo, porque as famílias têm muitas dúvidas em relação ao desenvolvimento motor, o que que tá na fase certa, o que que não tá. Então acho que a gente conseguiu, claro, de um modo mais geral, né, Sim. mas a gente já conseguiu tirar muitas dessas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu que agradeço a vocês, com certeza, né, a gente conseguiu falar de uma forma simples e mais resumida, mas dá para a gente orientar bem aos pais, que é o que a gente quer atingir, né, e poder levar um pouquinho do conhecimento. Eu que agradeço, viu. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.